Olá, pessoal! Meu nome é Jaqueline Lazarotto, sou membro da BTQ e acadêmica do curso de Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR, Campus Francisco Beltrão. Aproveitando que você está conosco aqui hoje, siga a gente nas nossas redes sociais. Procure por lá o Instagram, Facebook, @BTQ. Aproveite também para conferir no nosso site, ver textos que temos lá sobre diversos assuntos e também novos cursos que estão disponíveis. Nas últimas notícias, muito se ouviu falar sobre uma possível intoxicação por dietilenoglicol em uma cervejaria em Belo Horizonte. Então, vamos aproveitar esse assunto hoje e falar um pouco mais sobre o dietilenoglicol, como esse composto ele é utilizado dentro da indústria e como evitar contaminações, principalmente em redes de trocadores de calor dentro de uma indústria, principalmente a alimentícia, devido a ser de risco à saúde do consumidor. Então, inicialmente, vamos falar sobre o dietilenoglicol. Segundo uma definição da Anvisa, o dietilenoglicol é um solvente orgânico altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática, podendo inclusive levar a óbito quando ele é ingerido. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, em alguns locais falava que ele tinha um odor suave, em alguns outros falava que ele não tinha nenhum odor. Ele tem um sabor ligeiramente doce e transparente, então ele não é facilmente percebido quando você tem esse composto em água, por exemplo, e ele é bastante utilizado principalmente como anticongelante, então ele evita aí com que a água, por exemplo, congele. Dentro da indústria, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer resinas de poliéster. E também ele pode ser usado como solvente na produção de resinas industriais. Essas resinas de poliéster, elas são encontradas em várias coisas que temos no nosso dia a dia. Como, por exemplo, roupas esportivas, tapetes estopados, elas apresentam essas resinas de poliéster. Ou também, por exemplo, na indústria automotiva, dentro do carro, então a gente tem cintos de segurança, airbag, cordas, muitas vezes lonas, tudo isso é feito com algum tipo de resina de poliéster e o dietilenoglicol pode estar presente dentro dessas resinas. Então, falando um pouco mais sobre o processo de produção de cerveja artesanal e como que pode ter ocorrido essa contaminação. Então, como ainda não foi terminadas as investigações, precisa ainda ter uma investigação, tanto que a cervejaria alegou que eles não usam o dietilenoglicol, mas ele pode ser, sim, utilizado dentro dos trocadores de calor, que fazem o resfriamento da cerveja. Inclusive, nos acompanhem que futuramente vai ter um podcast só sobre produção de cerveja. Então, o processo de produção de cerveja artesanal, ele é bem parecido com o processo industrial. A única diferença entre esses dois é que, por exemplo, no processo industrial, no final de todo o processo, a cerveja passa por uma etapa de pasteurização. Já a cerveja artesanal, ela não inclui esse processo. A cerveja sem pasteurização, ela é chamada popularmente de chopp. Então, os que as cervejarias artesanais fazem, basicamente, é um chopp. E esse chopp ele tem validade de no máximo 3 meses, devido a não ocorrer esse processo de pasteurização. Já a cerveja industrial pasteurizada dura em média 1 ano e meio. Então, não vou falar sobre todas as etapas da fabricação de cerveja aqui, mas falando brevemente sobre a fabricação de cerveja, inicialmente temos a moagem do malte, a mostura, a filtração, a lavagem, fervedura, resfriamento, a fermentação, a maturação, o armazenamento, a pasteurização, no caso industrial, e o envase. A etapa de resfriamento vai ocorrer após a fervura e antes da fermentação. Essa etapa de resfriamento ela é muito importante porque ela é responsável para cessar todas as atividades enzimáticas e bacterianas que vão estar presentes no mosto, bem como ela serve para controlar compostos sulfurados, que eles podem continuar surgindo enquanto o mosto vai estar em temperaturas elevadas, como o dimetilsulfeto, que ele é responsável por sabores indesejáveis na cerveja. Então é por isso que é bem importante você reduzir a temperatura dela. A temperatura de resfriamento aí ela vai variar conforme o tipo de cerveja. O tempo para resfriar o mosto até 26 graus Celsius, ele precisa ser quanto mais rápido, mais eficiente vai ser, menos dimetilsulfeto vai formar e menos sabores indesejáveis assim a cerveja vai ter. Então, é muito importante que ele aconteça
de 0 a 20 minutos, ele é um tempo excelente para respirar o mosto, porém, ele pode levar até 40 minutos para ser resfriado. Após isso, já começa a se tornar preocupante devido às atividades enzimáticas que não foram cessadas, bem como as atividades bacterianas, que aí não tem mais como você controlar se realmente aquilo não vai ter alguma contaminação bacteriana. Então, para fazer esse resfriamento, utiliza-se basicamente os trocadores de calor. Esses trocadores de calor, eles podem ser de vários tipos, de serpentinas, de placas e tudo mais. Mas aqui a gente vai discutir quais são os principais cuidados que se deve ter com um trocador de calor dentro de uma indústria, principalmente numa indústria alimentícia, que não pode entrar em contato, o líquido de resfriamento não pode entrar em contato com a substância que estamos trabalhando, com o alimento que está sendo produzido. Primeiramente, o mais recomendável é utilizar substâncias que, em caso de vazamento, não comprometam a saúde. Existem algumas normas de certificação. Um exemplo, a ISO tem uma norma que ele fala quais são os lubrificantes e fluidos de transferência de calor que são adequados para a utilização em alimentos, que podem ter contato incidental entre o lubrificante e os alimentos. Então, existem lubrificantes alimentícios que são especificamente para serem utilizados dentro de indústrias alimentícias. Outra forma de se evitar isso também é manter a pressão do produto que está passando na tubulação sempre maior que a pressão do líquido refrigerante. Caso ocorra um vazamento, o líquido que está passando no trocador de calor, ele vai entrar na serpentina e o líquido vai entrar em contato com o fluido refrigerante, porém o fluido refrigerante não vai entrar em contato, por exemplo, com o alimento. E fazer uma inspeção periódica desses trocadores de calor, assim como de toda a indústria também, porque não é só um fato de manutenção, de não contaminação. Fazer manutenção de uma indústria também é muito importante, no caso de não ficar parando máquinas no meio da linha de produção por ter estragado, porque isso gera um custo muito grande. Então, as empresas sempre optam por fazer uma manutenção anual dos seus equipamentos, ou da maioria deles, os mais importantes, para que não ocorra paradas nas indústrias, para que não haja paradas em indústrias que não foram programadas. E isso gera aí também parada na linha de produção, consequentemente gera prejuízo. Outra forma é instalar alarmes baseados na variação de pressão. Então você pode notar que se a pressão onde está passando o fluido refrigerante diminuir, isso vai indicar que tem um problema de vazamento. E outra coisa que eu acho que é a mais simples de todas para se utilizar, principalmente em indústrias menores e tudo mais, é utilizar corantes ou substâncias que deem sabor ao fluido refrigerante. Tem o que acontece, se caso ocorrer um vazamento, vai aparecer ou pela cor ou pelo odor que vai ter algum outro composto ali dentro do seu alimento. E a outra coisa também, que é sempre bem importante, é conferir na hora de fazer a reposição do fluido. Se você vai estar preenchendo com o material correto. Então, é muito importante se a empresa tiver outros fluidos de aspecto similar e que não são de grau alimentício, que podem apresentar risco à saúde. Então, não pode haver troca de um fluido refrigerante por outro. Exemplos de fluidos refrigerantes que podem ser utilizados. Temos o dietileno glicol, que ele pode ser utilizado, porém ele é menos utilizado porque, por exemplo, do que, por exemplo, o monoetileno glicol. Inclusive, o monoetileno glicol, ele também é tóxico, mas um nível muito abaixo do dietileno glicol. Outros fluidos refrigerantes que podem ser usados, o mais simples de todos, a água. O próprio etanol, ele pode ser utilizado. E então, esses cuidados que toda empresa precisa ter com os seus trocadores de calor. Outra coisa que eu achei bem interessante de colocar, porque até foi um dos assuntos que se vê na matéria de bioquímica, é como reverter esse quadro de intoxicação por dietileno glicol. Se for um paciente que foi contaminado com dietileno glicol, monoetileno glicol, ambos deles eles causam os mesmos sintomas. E para fazer esse antídoto, é aplicado uma quantidade de álcool etílico. Então, logicamente, é feita uma diluição por um médico e tudo mais, e ele se aplica como uma injeção. O que acontece? Por que o álcool etílico é exatamente o antídoto, né, desse dietileno glicol? O álcool,
ele é metabolizado pelo organismo pelas mesmas enzimas que elas metabolizam o dietileno-glicol. Um outro exemplo também é caso ocorra também uma intoxicação por metanol. Metanol, dietileno-glicol, monoetileno-glicol, todos eles são metabolizados pelo mesmo conjunto de enzimas, que eles fazem a reação química com dietileno-glicol. É um antídoto de competição. Então, o que acontece? Esse conjunto de enzimas que vai metabolizar todas essas substâncias, esse conjunto de enzimas, elas têm preferência por metabolizar o etanol. Então, quando ela metaboliza o etanol, ela não vai conseguir metabolizar todas essas substâncias. Como ela tem preferência por metabolizar o etanol, ela vai metabolizar o etanol e esse dietileno-glicol, o monoetileno-glicol, o metanol, ele vai sair do organismo sem ser metabolizado. Por isso que é chamado de antídoto de competição. E assim vai ocorrer a desintoxicação do organismo. Então, tivemos uma breve conversa hoje sobre os riscos que você tem dentro de uma indústria por contaminação e tudo mais. Lembramos aqui que a gente não expressa nenhuma opinião sobre esse caso, a gente só aproveitou para trazer mais informações para vocês. Todas as investigações ainda estão acontecendo, então a indústria alegou aí que não utiliza dietileno-glicol, mas é sempre bom conhecer N substâncias que podem ser utilizadas dentro de empresas que futuramente a gente vai trabalhar ou que já estamos trabalhando. É sempre bom ter um cuidado extra a nós que somos engenheiros químicos. Muito obrigada pelo podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês daqui 15 dias no próximo episódio.